um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Olá, amáveis, boa tarde. Eu sou Naama Priscila, conhecida como Naama Sucesso. Sou aqui do estado do Ceará. Terra tropicaliente, terra de praias, terra quente do Nordeste. E eu venho aqui nesse vídeo, eu recebi o convite, estou muito feliz por isso, para explicar o que é uma MAVE. E assim todos que têm MAVE vão poder compreender melhor o que é uma MAVE. Desde quando eu descobri que eu tenho uma MAVE, eu passei a estudar sobre o assunto, porque eu queria mais clareza sobre essa patologia congênita, no qual a gente sabe que não é tão explicada pelos nossos neuros, né? Então, passei a pesquisar mais. Vou aqui explicar, compartilhar com vocês o pouco que eu sei. E vocês, para vocês que têm MAVE, para vocês que conhecem alguém que tem a MAVE, ou para você que não tem MAVE, que não conhece ninguém que tem MAVE, malformação, porém vai poder ter o conhecimento para você ter aí essa informação que é tão importante e compartilhar com as pessoas. A MAVE ela é uma malformação arteriovenosa cerebral, não somente cerebral, porém eu vou falar da cerebral, que é a que eu tenho, tá certo? E essa doença é uma doença congênita, você nasce com ela. Ela nunca pode lhe afetar, por outro lado, pode lhe afetar. No meu caso, eu descobri com 19 anos de idade. Não vou contar a minha história aqui, porque não é esse o foco do vídeo. Caso você queira saber sobre como eu descobri a MAVE, aí você vai no YouTube, coloca Naama Sucesso e você digita lá, Naama Sucesso, vai aparecer meu canal com poucos vídeos. E um dos vídeos é justamente eu falando sobre como eu descobri a MAVE, tá certo? Mas a MAVE, gente, antes de tudo, para nós podermos compreender melhor, a gente tem que saber o que é uma veia, uma artéria e o que são os capilares, aqueles nervos bem fininhos dentro dos tecidos que fazem a comunicação da veia com a artéria, digamos assim, certo? Vou tentar falar de uma forma bem simplificada e bem lúdica, através do trânsito, trazendo como exemplo o trânsito, e assim a gente vai entender melhor. Vamos imaginar que o fluxo de uma avenida, fluxo de carro de uma avenida, é o fluxo sanguíneo de uma artéria. A pressão é bem mais forte, mais alta, porque a artéria leva o sangue oxigenado para todos os órgãos do nosso corpo, cérebro, coração, rins, pulmão, todos os órgãos que precisam ser oxigenado. A veia, ela tem o fluxo de uma rua. Fluxo de trânsito de uma rua seria o fluxo sanguíneo de uma veia. Ela tem uma pressão mais baixa, porque ela já volta com o sangue sem oxigênio. E o que seriam os capilares, Naama? Os capilares seria no trânsito, o semáforo, o fotossensor, a faixa de pedestre, tudo aquilo que põe ordem no trânsito para que não ocorra acidente. Seria isso, essa é a função do capilar. Mas quem tem uma malformação arteriovenosa cerebral, nasce com veias e nasce com artérias, mas nasce com a ausência dos capilares. Então, o que acontece? Pode ocorrer de não ter essa comunicação e o fluxo sanguíneo de uma artéria entrar dentro de uma veia.
A veia não suporta tamanho fluxo, tamanha pressão, ela se rompe e ali tem um acidente vascular hemorrágico, digamos assim. Foi assim que eu descobri a MAVE que eu tenho, através de um rompimento de um vaso cerebral. E a MAVE, gente, é basicamente isso, certo? É uma doença desconhecida por muitos, mas vou dar aqui um outro exemplo. Aquelas pessoas que têm um sexto dedo na mão ou no pé, é como se dentro do nosso cérebro tivesse umas veias extras. Só que nós temos essas veias extras, temos artérias, mas não temos os capilares, que seria o que iria por ordem. Então, para todos os amáveis, eu digo a vocês que vocês não tenham medo, não vivam com medo, certo? Eu faço parte do grupo, né? A gente vê lá muitas histórias, a gente sabe que... Eu lembro quando meu primeiro neuroendovascular foi me explicar o que era uma MAVE, ele pegou uma caneta e riscou e falou, Nama, isso aqui são umas veiazinhas extras. Aí cortou lá um dos rabiscos, dos riscos. Aqui é como se fosse uma das veias que tivesse rompido e houve sangramento dentro do seu cérebro. Isso é uma MAVE. Se eu tivesse explicado dessa forma, ninguém teria entendido. Assim como eu também não entendi na hora, por isso eu sempre fui curiosa e pesquisei sempre sobre a MAVE. Por quê? Porque é bom a gente saber, né? E é difícil de explicar o que é uma MAVE, mas eu quero dizer a vocês que pelo menos o meu neuroendovascular foi sutil em suas palavras. Eu só não compreendi o que ele quis dizer, mas eu não fiquei assustada, assim, com medo. Diferente de outras histórias que eu já vi no grupo, em que o neurocirurgião simplesmente chega e fala, olha, você tem uma bomba relógio dentro do seu cérebro. Seu cérebro é um campo minado. Gente, não fiquem pensando isso. Sejamos gratos, certo? Seja grato por ter descoberto que você tem uma MAVE, porque no momento que você descobriu, é porque Deus está nos dando a oportunidade da gente tratar essa MAVE. E o tratamento é cirúrgico, a gente fala isso em outro vídeo, tá bom? Mas basicamente, a MAVE, uma malformação arteriovenosa cerebral, é isso. Tá bom? Umas veias extras. São veias, artérias e a ausência do capilar. E por algum motivo, a gente acaba descobrindo, sintomas são silenciosos muitas vezes. A gente pode falar isso em outro vídeo, mas como que a gente chega nos médicos? Ou porque teve um rompimento de um vaso, ou porque teve uma convulsão. E assim a gente descobre. O importante é saber que não há nada melhor do que um dia após o outro, com fé em Deus. Então eu desejo vocês, amáveis, tudo de bom, fé em Deus e força, não desistam e saibam que vocês são raridade. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.